Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra e, para variar, estamos em guerra. Polemologia. Mais do que um substantivo feminino, mais do que um estudo da guerra como fenômeno social autônomo ou uma análise de suas formas, causas, efeitos. Mais do que um novo projeto do grupo de pesquisa Polemos, menos do que uma universidade pode oferecer, menos do que a vida tem que ser, porque, como já diria nosso convidado, a vida é mais. Com vocês, para o primeiro Polemologia, Raoni Belchowski, professor aqui de Teoria da Constituição, da Faculdade de Direito, professor Jaci de Assis, e toca a vinheta. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no high society. Uma pergunta para iniciar: por que teoria da Constituição? Essa é uma pergunta curiosa, né? Eu, no começo do curso, perguntava a vocês por que direito, né? Essa resposta talvez seja até mais difícil de responder do que por que teoria da Constituição. E um pouco o que foi levando sobre a vida e os interesses também. Sempre tive interesse por política, mas especialmente por polêmica, né? E acho que acabou se encaminhando por aí. E aí fui estudando teoria da Constituição um pouco por esses caminhos. Professor, tem política sem Constituição? Tem política sem Constituição, sem dúvida. O que não tem é Constituição sem política. Isso certamente não tem. Mas política sem Constituição, certamente, né? Boa parte dos regimes que aboliram constituições, aboliram por razões políticas, né? A política é uma forma normativa. A Constituição é uma forma normativa da política, né? Como gosta de dizer o Canotino. E acho que, então, certamente tem política sem Constituição. O que talvez não tenha é Constituição sem política, né? Alguns tentaram levantar isso, mas tem um autor alemão de Weimar que eu gosto muito, que dizia que o problema do positivismo é que ele não é capaz de explicar a própria positividade. Então, acho que é um pouco por aí. Então, aproveitando o gancho, o Estado de Direito, ele, necessariamente, para ser, precisa de uma Constituição? O Estado de Direito não necessariamente foi pensado por bases da Constituição, embora tenha sido necessariamente concomitante a ele, né? Se a gente pensa no Estado de Direito num sentido mais estrito, enquanto continental europeu, e aí então a experiência de Constituição acaba sendo mais necessária, assim. Embora a própria experiência que dá nome, né, alemã, de Rechtsstaat, é algo um pouco diferente do o constitucionalismo francês, etc. Mas se a gente expande um pouco o sentido, tentando englobar o seu irmão mais próximo, que é o Rule of Law, a experiência britânica chega ao Rule of Law sem necessariamente chegar à experiência ou a uma Constituição, né? Embora haja a expressão Constitution em outro sentido, mas não é um absurdo dizer que o constitucionalismo tem suas raízes, ou uma de suas raízes, por ali, sem necessariamente ter uma Constituição escrita. E a judicialização da política, assim, temos alguma alternativa, professor? Eu acho que sim, na verdade. A gente sempre tem alternativas, né? Os modelos são mais ou menos pensados, mais ou menos intencionais, frutos de algumas decisões mais ou menos direcionadas, mas tem que haver alguma razão, alguma saída, né, para um mundo em que se faz política fingindo que não se faz, né? O grande problema de qualquer espécie de judicialização passa um pouco por aí, né? No fundo é que se faz política alegando que não se está fazendo. E isso acaba, na verdade, restringindo as possibilidades de decisão política, né? A arena política é a arena das disputas sobre as melhores decisões, ou sobre as decisões que vão ser consideradas melhores. Quando você tecniciza isso a partir de um processo, primeiro de juridificação, depois de judicialização dessas decisões, você acaba retirando do espaço político por excelência. E quando você diz que alguma coisa é necessariamente por uma razão jurídica, você está dizendo necessariamente que o contrário é antijurídico, né, ou inconstitucional.
E aí é um problema, porque a vida é mais. Ainda mais. Então, aproveitando para falar de democracia, procedimental ou substancial? O que me parece, na verdade, e é o que eu estudei no mestrado, é que quando se pensa em democracia procedimentalista, ela tem todas as suas razões de ser, né? Você tem universais, processuais que são razoáveis, lá, que o Bob pensa, que o Robert Dahl pensa, mas que no fundo a positividade não explica, o positivismo não explica nem mesmo a positividade, né? Então os procedimentos eles não são autocompreendidos, né? Então a democracia é um projeto político, cultural, que tenta se arvorar sobre um determinado padrão de justificação, de legitimidade, e que por isso então tem uma substância que motiva os procedimentos. Não é que os procedimentos sejam desnecessários ou mesmo desimportantes. Eles são essenciais para a estrutura democrática, mas eles na verdade são expressão de algo que é anterior a isso, né? Eles são expressão de um argumento de fundo que justifica aqueles procedimentos e que na verdade acabam sendo a fundamentação da própria experiência democrática. Pelo menos é assim que penso, né? Por que Weimar, professor? Weimar deve ter vários motivos, né? A psicanálise pode explicar. Eu sou neto de judeus que, em boa medida, fugiram, ou tiveram que fugir da Alemanha, da Áustria, no momento hitlerista, mas também porque Weimar, a mim me parece, é onde se colocam as questões fundamentais que ainda estão em disputa sobre o constitucionalismo, né? É em Weimar que se fundamenta, se estrutura a teoria da Constituição como disciplina, né? Antes você tinha um direito constitucional, mas você não tinha a complexificação disso, né? Você não tinha a preocupação por conhecer as razões da experiência constitucional. Você tinha muito mais uma tentativa prática, né, ou dogmático, prática, de ter as respostas da Constituição. Lógico, existem leituras diferentes dessa, mas a mim parece que boa parte das questões colocadas em Weimar ainda são as questões presentes da experiência constitucional, inclusive com relação à juridificação da vida, à judicialização da vida em menor medida, mas em alguma consequência dali, ou mais especificamente a própria relação entre direito e política. Acho que são essas respostas, ou essas perguntas, né? O Nelson Saldanha, falando sobre filosofia, ele fala algo como as perguntas são muito mais perenes que as respostas, né? O que marca a filosofia é a perenidade das questões, não das respostas, né? Por isso as possibilidades são infinitas, mas a origem das perguntas talvez ajude um pouco a elaborar respostas, serão mais sofisticadas, mas pelo menos mais razoáveis. Falando em história, então, memória e Constituição, como fica o Brasil? O Brasil fica na desgraça, né? A memória é curta, a Constituição depois, né? Me parece que essa é uma questão que é importante, inclusive pensando-se em Weimar, né? Nas desgraças weimarianas, ou nas desgraças que terminaram a experiência weimariana. Ali, imediatamente nas primeiras respostas que a Alemanha tenta dar ao que aconteceu ali, o Jaspers, ele fala que, olha, mesmo a partir de um trauma, de uma experiência ruim, ou às vezes até por causa da resposta a um trauma, de experiência ruim, é que se pode construir uma nova identidade ou uma nova experiência, né? Isso é muito do que está presente na ideia de patriotismo constitucional, que surge um autor chamado Adolfo Sternberg, depois retomado pelo Habermas, é o que está presente também na ideia de vontade da Constituição, embora menos questões relacionadas à memória, mas mais relacionadas à Constituição, embora isso esteja presente numa ideia anterior de um suíço chamado Kege. E acho que o Brasil, por tratar muito mal dessas questões e evitar as questões, faz com que o trauma permaneça, né? Não se tenta lidar com os nossos problemas, né? Nem com os mais próximos, né? Da memória de um regime ditatorial, que agora passa por uma tentativa de revisionismo, né? Não só de absorção, mas de
exaltação, inclusive, mas também de outras cicatrizes e algumas feridas abertas, né? A desigualdade social absurda, a não democratização da própria política, né? É uma questão que é muito patente no Brasil, as questões raciais, relacionadas aos povos escravizados, aos indígenas, etc. Acho que as mulheres, né? As minorias como um todo. Então, memória, o problema do Brasil está em boa parte, não apenas, mas é falta de memória mesmo. Professor, na sua formação intelectual, um autor, uma autora decisiva? Do ponto de vista do direito, talvez o autor que me seja mais importante é o Hermann Heller. Do ponto de vista da vida? Do ponto de vista da vida tem tantos, né? Mas eu gosto muito do Fernando Pessoa, eu acabo aprendendo bastante com ele, com o minimalismo do Mário Quintana também. E não há quem não aprenda com Machado de Assis também. Se aprende muito do humano e muito do interno também, né? Isso é possível. Então, aproveitando que, já que nós, né, falamos de conflito, o que o conflito tem a ver com a Constituição? Eu acho que tem muito que ver, assim, no fundo a ideia de uma democracia, e acho que o constitucionalismo, pelo menos no século XX, que é a experiência weimariana, né, a primeira tentativa de tentar se conciliar de algum modo constitucionalismo e democracia, ou constitucionalismo e democracia de massas. É uma forma de se estabelecer um conflito sem confronto. É uma forma de se reconhecer alguma juridificação, não das respostas, mas pelo menos das formas de disputa. Então, o conflito, ele não pode ser afastado, porque ele é um fato. Né? As pessoas são diferentes, os interesses são diferentes, as mundivisões são diferentes. E o problema é quando alguém pretende que elas não sejam diferentes. Esse é o problema do constitucionalismo, da democracia. Né? Então, me parece que a Constituição tenta dar alguma ordem a esse conflito para que ele não se transforme em algo maior. Porque o direito pode muito pouco, né? O direito pode, talvez, aquilo que ele simplesmente pode. Ele geralmente não pode o que ele quer poder. Então, a Constituição também não é capaz de arrefecer os conflitos para que não virem confronto nunca. Mas a tentativa é de haver alguma normalização dos conflitos sem que isso signifique uma ruptura para uma exceção ou para um confronto. Me parece que é um pouco por aí. Como filosofia que é, a filosofia do direito procura seus fundamentos na reflexão mais abrangente da filosofia, que, contemporaneamente, demarca sua jurisdição na esfera do homem como ser livre, ou seja, na reflexão sobre a liberdade. Professor, nossa pergunta derradeira. O que é liberdade? Essa é fácil, né? A liberdade é muito fácil. É fácil porque ela é uma coisa para você, outra para você, outra para mim, e talvez essa seja a minha resposta sobre liberdade. É a possibilidade dela ser uma para você, outra para você e outra para mim, né? Isso certamente é muito pouco hegeliano, o Salgado não gostaria dessa resposta. Preferia que dissesse que a razão caminhando pela terra, isso talvez seja o Estado, a liberdade, mas o Estado também é a liberdade, alguma coisa assim. Mas me parece que a liberdade é essa busca por uma determinada, ou essa característica de uma determinada visão de mundo, que é a característica talvez definidora de como nós entendemos o humano, que tem uma potencialidade muito grande porque ela acaba abrangendo, explicando dialeticamente outras formas de concepção de humano, o que nem todos os modelos possibilitariam, né? Nem todas as formas de se ver o mundo concebe dessa forma, mas ela permite uma entrada, uma possibilidade de mundivisões diferentes num conceito que para nós tende a ser algo compartilhado, como essa possibilidade de nós sermos iguais e diferentes em nossos caminhos, né? Me parece que a liberdade é um pouco isso. Pode ser que seja razão. Eu prefiro pensar assim, pelo menos. Que as perguntas continuem perenes, né? Sim. Perenes e possíveis, né?
porque o questionar é certamente aquilo que é mais originário da nossa forma de ver o mundo, né? Eu só sei que nada sei. Isso é que faz as perguntas perenes. E a possibilidade de fazê-las, às vezes colocadas em jogo, porque justamente é disso que a gente está falando, né? É a possibilidade delas existirem, coexistirem em discussão, em debate, em depuração, às vezes é colocado em xeque, mas é um pouco o que o constitucionalismo tenta, né? Nós possamos trazer nossas questões e seguir com elas. Sigamos com elas. Sigamos com elas. Acabou o programa. Opa, Obrigado, professor. imagina. Foi Achei que ia excelente. ter povemos. Achei que ia ter povemos. Alô, alô, Marciano. Ah, velho. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar,